Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo muito bem, obrigada. Que bom receber você aqui novamente. Se é a sua primeira vez, já se inscreve aqui no canal para você acompanhar os vídeos que vão rolando por aqui. Tenho certeza que o conteúdo vai te interessar bastante. Olha só, hoje eu quero falar com você que recebeu recentemente um desafio de preparar um curso. Talvez você seja um analista de treinamento, esteja muito mais envolvida e com as questões de indicadores, de logística, de análises e tal, e agora você precisa desenvolver um curso. Eu falo, Suane, pelo amor de Deus, por onde começa a fazer isso? Então eu quero trazer essa questão para você, eu quero te ajudar com isso hoje, neste vídeo, de uma forma muito simples. Você vai ver que não é exatamente um bicho de 7 cabeças, para você poder começar e cumprir com êxito, com sucesso, essa tarefa, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. E essa Sônia, mas você vai me falar sobre como superar esse desafio de desenvolver o meu primeiro treinamento e me traz aí um monte de foto de comida? Pois é, pois é. Porque talvez, assim como eu, você também goste muito de comer, não é? Então você vai entender muito bem o exemplo que eu quero te dar, tá bom? Vem comigo, confia em mim, confia. Fica comigo. Olha só. Se eu ou você, se a gente fosse cozinhar para alguém hoje à noite, a gente ia precisar ter algumas informações para poder preparar esse jantar, concorda? Então, por exemplo, eu precisaria saber quem é que vem jantar, quem é essa pessoa ou essas pessoas, né? Então, quem são elas? É uma reunião, né? Essas pessoas, elas são mais formais ou mais informais? Né? Quais são os registros gastronômicos dessas pessoas? São pessoas que têm um paladar muito apurado, né? Ou estão acostumados aí com a alta gastronomia, ou são pessoas que têm ali um paladar mais infantil? Qual que é o paladar delas? Quais são os registros? São pessoas que têm uma cultura onde a gastronomia é muito presente, por exemplo, cultura italiana, né? É muito presente ou não? Cultura peruana, a comida peruana é maravilhosa, deliciosa. Então, preciso saber. Ou não, né? Ou é algo assim mais... Não existe ainda esse registro gastronômico. O que essas pessoas gostam de comer? Quais são as preferências delas, né? E por outro lado, o que elas não podem comer? Quais são as restrições? Tem restrição a glúten, lactose, açúcar, carne, né? De repente são pessoas veganas, eu não vou oferecer lá um churrasco, né? Pensa só que gafe, né? Então eu preciso conhecer um pouco mais sobre quem são essas pessoas que eu vou oferecer esse jantar, certo? Outro ponto que eu preciso saber, quais são os sentimentos que eu quero despertar, deixa eu colocar aqui, que eu quero despertar com esse jantar. Qual é a marca que eu quero deixar? É um jantar romântico? Eu e mais a pessoa amada? Então, tem ali elementos que eu vou querer usar, sensações que eu quero despertar, né? Vão ter alimentos que eu vou querer usar, certo? Ou não, é uma recepção de amigos, um monte de gente tal, e talvez eu precise usar ali, falar, então acho que vou fazer finger food, né? Coisa para comer de pé, assim, de pegar com a mão mesmo, de petisco tal. Né? Será que são os seus pais? São os meus pais que eu vou receber? Então, que tipo de comida que eu posso fazer para trazer um aconchego, né? Sabe? Ou, de repente, vou receber os meus amigos? Desculpa, os filhos dos meus amigos? Não, também errei. Os amigos dos meus filhos? Então, eu tenho um filho de 13 anos. Se eu vou receber esses meninos aqui, poxa, precisa ser uma coisa muito alegre, precisa tá divertido, não vou colocar um monte de garfo na mesa, né? Entende? Então eu preciso entender quais são as emoções, os sentimentos que eu quero despertar nesse jantar, né? Outra coisa importante, quanto é que eu posso gastar? Não é um orçamento infinito, não é mesmo? Então, quanto é que eu posso gastar? A partir disso,
eu vou definir o tema do o meu menu, vou definir o meu menu. Então acho que são os amigos do meu filho, então vou fazer uma hamburgada, né? Então são um monte de hambúrguer, talvez até deixar tudo separadinho assim, para que eles montem o próprio hambúrguer, coloquem quem quer alface, quem não quer, quem quer tomate, quem quer só o hambúrguer e o pão, hambúrguer, pão e queijo, enfim, né? Então vou definir ali o menu, tá? Certo? Estão preparando o jantar comigo? Ótimo. Uma vez que eu defini o menu, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o que eu tenho na minha despensa. Eu tenho tudo que eu preciso para fazer esse jantar ou eu preciso sair para comprar alguma coisa? Né? Onde vai ser esse jantar? Importante. Vai ser aqui na sala da minha casa, eu vou precisar alugar o salão de festas do prédio, a gente vai para um outro lugar, vai ser um piquenique no parque. Como é que vai ser? Como que vai ser a decoração? Preciso enviar convite, né, detalhando ali, então vai ser um piquenique no parque X, da hora tal, não sei o quê. Né? Como é que vai ser? E eu preciso também saber o seguinte, será que o jantar foi bom? Como é que eu vou saber se o que eu preparei agradou? Eu espero receber elogios. Como vão ser esses elogios? Os meus pais vão fazer elogios diferentes do que os amigos dos meus filhos fariam. Embora tenha um filho só. Mas né, como que eles vão elogiar é uma forma diferente da outra, certo? Então como é que eu vou saber que deu tudo certo? Então assim, é com um jantar, tá bom? Você já deve ter recebido pessoas aí na tua casa, acho que foi passando aí pela tua cabeça algumas dessas questões, né? Quando eu preparei o jantar para fulano, para Beltrano, para um grupo de pessoas assim, não é? Então, gente, preparar treinamento não é muito diferente. Uhum, é verdade. Com treinamento não é muito diferente, não. A gente vai pensar mais ou menos da mesma forma, guardadas, obviamente, as devidas proporções, né? Eu preciso saber quem é que vai ser treinado. Então, aqui começa o checklist para você elaborar o teu primeiro treinamento, tá bom? Então, quem é que vai ser treinado? Qual que é o perfil dessa população? Você vai fazer um treinamento ali para o teu time, que trabalha com você presencialmente. Você vai desenvolver um treinamento para a equipe de uma outra área. Você vai preparar um treinamento para várias áreas da organização ou para apresentar numa reunião de resultados. Né? Qual é o perfil dessas pessoas? Né? Onde elas estão, o que comem, o que vivem. Onde vivem, o que fazem. Quem são? São mais mulheres? São mais homens? Por que eu precisaria saber disso? Talvez se eu for treinar uma população majoritariamente masculina, talvez eu possa usar alguns exemplos que sejam mais específicos para aquele público. Né? Se for muito mais mulheres ou apenas mulheres, talvez eu possa usar outro tipo de exemplos, uma outra abordagem, enfim. Então é importante conhecer para quem eu vou falar. Né? Quais são as experiências anteriores das pessoas com relação a esse tema? Elas já fizeram algum curso antes sobre isso? Qual foi a experiência? Como foi? Qual foi a avaliação? O que elas disseram sobre aquilo? Né? É um tema completamente novo, então eu preciso trazer algum tipo de contextualização, de uma introdução àquele tema. Tá? Então é importante entender quem são essas pessoas a quem eu pretendo, as quais eu pretendo atingir com esse conhecimento que vai ser compartilhado. Tá? Outro ponto, por que vai acontecer esse treinamento? Quais são as necessidades de aprendizagem desses alunos? E aqui é importante a gente fazer uma ressalva sobre o seguinte, nem sempre o motivo que é trazido para você para que esse treinamento aconteça é o mesmo que a necessidade de aprendizagem do aluno. A necessidade do treinamento nem sempre é igual à necessidade de aprendizagem do aluno. Então precisa checar isso, tá bom? E quando você entende quem vai ser treinado, você entende melhor essa questão, tá? Então, muito bem. Então, quais são essas necessidades de aprendizagem? E mais, por que isso é importante para essas pessoas? Por que elas precisam parar tudo que elas estão fazendo para fazer o curso que você vai preparar? Para assistir essa palestra, de repente é uma palestra,
Eu estou falando aqui de curso, treinamento, mas qualquer ação de aprendizagem, tá bom? Então pode ser uma palestra, um bate-papo, né, que tem ali um compartilhamento de experiências, tá? Vai se aplicar nisso que eu estou te falando aqui agora, tá certo? Muito bem. E aí, com relação à experiência que você quer promover, tá? Então a gente tem aqui, qual é o orçamento que você tem disponível? Você, ou não tem, né? Às vezes você não tem, tá zero. Quais são os recursos disponíveis para você? Você tem uma ferramenta que você pode usar, além do PowerPoint, por exemplo? Deixa eu ajeitar aqui. Ou você só tem o PowerPoint? Então, vamos fazer o melhor uso do PowerPoint. Você tem um Genius, tem uma ferramenta para elaborar um quiz, você tem uma ferramenta para elaborar um material de apoio, para entregar depois, ou você tem um orçamento para comprar, de repente, ali, alguns brindes para você sortear durante as dinâmicas que você pretende aplicar durante o treinamento, ou talvez até para fazer um kit de boas-vindas, né? Então, qual é o orçamento e os recursos que você tem à sua disposição? Tem alguém que está disponível para gravar, para fazer uma filmagem? Tem um designer disponível para fazer para você ali as artes do curso, elaborar um PowerPoint super bonitão, diferente, tal? Né? Ou não, esse conhecimento é seu, o recurso é você? Pode ser também, né? Então, como é que você vai usar da melhor forma possível o orçamento e o recurso disponíveis para você, tá? Qual é a melhor forma de apresentar esse conteúdo para essas pessoas? É online? Né? É uma conversa aqui, onde eu preciso passar um conhecimento que eu tenho numa reunião com o meu time. Ok, então precisa ser online, né? Pode ser presencial ou até virtual, se vocês estiverem trabalhando em home office, né? Não, é para o grupo inteiro, a gente está espalhado pelo mundo inteiro. Ok, então precisa ser virtual. Precisa estar junto? Você vai tirar dúvida das pessoas? Ou você vai só transmitir uma informação? Então pode ser um online assíncrono, percebe? Então, analisando todo esse contexto, você vai poder definir a melhor forma de apresentar esse conteúdo. E sabendo dessa forma, né, aqui dessa modalidade, se online, virtual, presencial, ou híbrido, né, você pode definir também qual é a melhor estratégia, conhecendo tudo isso, né, qual é o público, qual é o tema, quais são os recursos que você tem e tudo mais. Então, qual é a estratégia mais aderente para essa situação? Será que cabe fazer um storytelling aqui? Né, contar uma história do porquê, inserir esse conteúdo dentro de uma história da aplicação desse conteúdo numa situação prática do dia a dia? Cabe você trazer só uma questão mais conceitual mesmo, ou talvez o mais aderente aqui seja você talvez gamificar para trazer todo mundo para junto de você, né, para não ficar numa situação mais passiva, para ter uma atuação mais ativa das pessoas. Então, você vai poder definir, tendo todo esse contexto aí, qual é a melhor estratégia para você utilizar para trazer essas pessoas de fato para o treinamento, para que elas estejam com você, né? E não só te olhando, tá? E também é importante você definir aqui no comecinho qual é, como você vai saber se o treinamento deu resultado ou não, né? Quais são os indicadores que vão apontar para uma mudança de comportamento ou para a melhoria de um processo? Como é que você vai saber? E isso vai estar muito conectado com aqui, ó, a necessidade de aprendizagem e do porquê isso é importante para eles. Então, se eu estou compartilhando aqui uma técnica de produtividade, então o indicador que eu vou ter atrelado a isso é o indicador de produtividade. Né? Essa demanda surgiu, essa necessidade de treinamento, a necessidade de aprendizagem, surgiu por quê? Porque a gente precisa fazer entregas de forma mais rápida, está gerando muito retrabalho a forma como a gente está fazendo. Então, beleza, então vamos atuar sobre isso. Como é que eu sei se deu certo? Se de fato eu estou entregando os projetos em menos tempo, né? Se a minha produtividade aumentou, se o índice de retrabalho diminuiu, e assim por diante. Então, já preciso ter essa clareza logo de início para saber, né, se alcancei o sucesso ou não, para não ficar aquele treinamento que fala, puxa, mais um, né?
Mais um treinamento que podia ter sido um memorando. Certo? Então, com esse checklist, você já consegue, ainda que você não tenha experiência alguma em treinamento, seja a sua primeira vez elaborando um treinamento, você já consegue ali fazer um mapeamento, ter uma visão mais abrangente e ao mesmo tempo muito objetiva do que, para quem, quando, como você pode oferecer essa solução da melhor forma, tá bom? Nos próximos dias eu vou me aprofundar nesses temas aqui no canal, vou fazer aqui uma espécie de uma série, né? Tratando um pouco melhor cada um desses blocos que eu comentei com vocês hoje. Então, sobre o quem, sobre o porquê, sobre o como, tá? Desenhar da melhor forma possível essa experiência de aprendizagem, tá bom? Enquanto isso, me conta. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo, vou ter o maior prazer em te responder. E também, se você já quer aí, fala assim, olha, tô com essa questão aqui, já traz esse vídeo aqui logo, ó. E aí eu vou fazendo as gravações e trazendo os vídeos para você. Combinado? Um super beijo. Tchau, tchau.